A paz, o amor e as misericórdias do Senhor estejam com todos esta noite. Amém? Amém. Vamos hoje, como quinta-feira, normalmente nós trazemos algum estudo, algum ensino da palavra, algo principalmente para podermos refletir na palavra do Senhor, buscarmos um pouco mais do entendimento daquilo que o Senhor tem sobre a palavra dele, né? A palavra dele tem que ser o nosso alimento. Mas não a palavra dele tão somente a letra escrita, mas sim o poder que existe na palavra do Senhor, exercitá-la todos os dias em nossas vidas. Amém? Vamos ler juntos aqui, leia, os irmãos acompanhem. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 31. Gênesis, capítulo 31. Está facinho de achar aí. Na página, não sei porque cada um tem a sua página, quem usa hoje os smartphones, os tablets, não tem mais página. Gênesis 31, os versículos de 7 a 13. Amém. Assim diz na minha versão: Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não me permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos estavam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos estavam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Aqui é Jacó falando com as suas duas esposas, Lia e Raquel. E sucedeu que o tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi os sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem os rebanhos, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te a terra de tua parentela. Amém? Amém? Temos dois homens que pertencem a essa história. Um homem é Labão. Labão, na verdade, ele era o tio de Jacó. Quando Isaac saiu da casa do pai dele, que na verdade, não vou contar essa história, mas só para vocês entenderem, quando Jacó acabou se tornando o filho abençoado e o filho da promessa da bênção sobre Abraão, e veio seu filho Isaac, e Isaac teve dois filhos gêmeos. Um deles é Jacó. E Jacó, por ter recebido a bênção, ele teve que fugir, porque senão Esaú, seu irmão, iria matá-lo, porque na verdade a bênção estava sobre ele. E ele acabou recebendo o conselho, tanto da mãe e posteriormente do pai, disse: olha, vai lá para a terra da tua mãe, lá de Rebeca, vai lá para a terra deles e fique por lá, e case por lá, e não case com nenhuma cananeia. Eles estavam na época em Canaã, posteriormente Canaã. Então, na verdade, não iria pedir para não casar com nenhuma cananeia, para não se misturar, para não ter mistura sobre o povo. Eu até fui pesquisar mais ou menos a genealogia até Abraão, e realmente é até meio confuso, porque ali é um tal de um casa com primo do terceiro grau, que na verdade é seu tio-avô, do primo do cunhado, do filho do tio-avô, da mãe. Todo mundo entendeu? Alguém pode repetir o que eu falei? Amém. Não. E é meio confuso, que na verdade Rebeca era irmão de Labão. Rebeca e Labão eram filhos de uma pessoa que era filho do irmão de Abraão. Um dos irmãos de Abraão casou com uma bagunça, mas não importa. Mas só para entender, importa assim, perdão. Importa para entender que nós estamos falando de uma família. Todos estes que nós estamos falando saem da geração de Terá.
Terá era pai de Abraão. Ok? E Abraão tinha 2 irmãos citados aqui na palavra de Deus. Nós temos 2 homens. Um, não temente ao Senhor, que é o Labão, e o outro é temente ao Senhor, e este é Jacó. E eu comecei a traçar mais ou menos um perfil de quem era Labão. E a história de Labão é uma história bonita no início, uma história linda. Ele falou algumas coisas lá para Jacó, que o negócio ele falou: uau, isso aqui é família, está me abraçando, eu sou muito bem-vindo. Eu até escrevi aqui que ele era bem família. Ele recebe muito bem a Jacó, como se fosse realmente, tipo assim: nossa, você é filho da minha irmã. Ele diz, ele chega, abraça, vou até falar as coisas que me impressionou. Acho que eu nunca conhecia já, lógico, a história, mas nunca me atentei a determinados detalhes que a própria palavra do Senhor dá. E às vezes você conhece a história genericamente, você conhece até bem a história, mas às vezes você tem alguns pontinhos que são tão importantes que é isso que trouxe aqui. Então, Labão era bem família, recebeu muito bem Jacó, ficou muito feliz em saber que Jacó, filho da sua irmã, estava por lá. Ele o abraçou e o beijou. Eu imaginei aquela cena: você que é bem-vindo, deixa eu te dar um abraço, um beijo. Aí ele chega e ainda diz assim: você é meu osso e minha carne. Então você começa a ler a história de Deus, você fala: coisa linda. Ele fala: olha, você está aqui na minha casa, mas o seu trabalho, eu vou te dar um salário sobre o seu trabalho. Me diga o quanto você quer, eu vou te pagar. Porque o que acontece? Como ele estava fugido, ele chegou lá e contou a história: fui lá, recebi a bênção de Abraão, o meu pai e minha mãe mandaram eu vir para cá, inclusive ficar por aqui. Então o Labão falou: não, você é da família, você é meu filho, você é meu osso, minha carne. Ele fala de uma forma que tipo: deixa que aqui eu cuido de você. Deixa que aqui você tenha a sua casa. Aqui eu sou seu pai nesse momento. A Bíblia, lógico, nos parece isso, mas ele dá uma certa importância a Jacó, demonstrando um grande amor. Que realmente, a Labão, ele demonstra um grande amor até pelas próprias filhas, né? Tanto que quando Jacó vai embora, ele fala assim: ó, se afligires as minhas filhas, ele fala isso para Jacó. Então ele realmente demonstrava ser alguém que amava muito a família e que na verdade tinha um significado importante sobre ele. Ele diz assim: se você afligir as minhas filhas, isso está na Bíblia, e tomares mulheres além das minhas filhas, e não é muito normal você ver esse tipo de passagem na palavra, porque normalmente, principalmente naquele tempo, os reis ou algumas pessoas mais importantes acabavam se casando, dando-se em casamento com outras pessoas. E aqui ele foi extremamente enérgico: se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Olha que interessante, ele falou: Deus é testemunha, lá falamos, entre ti e mim. Ele era um idólatra, mas olha que interessante que ele conhecia o Senhor. Poderia não estar servindo ao Senhor, mas conhecia o Senhor. Ele sabia que existia um Deus. Tanto que tem um momento na passagem, que está aqui na nossa leitura de hoje, que ele fala: o Deus do teu pai. Ou seja, o Deus do teu pai, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Então ele sabia e tinha conhecimento de quem era o Senhor. E fez questão de, quando Jacó saiu da terra, de ir lá e falar: quero abençoar as minhas filhas e os meus filhos. E meus filhos dá-se a colocação de os netos, ou seja, os filhos que Jacó teve. Então, toda a história de Labão, até o momento, era uma história bonita. E é isso que nós temos que pensar: quantas histórias são bonitas na nossa família, com nossos amigos, com aqueles que nós andamos, aqueles que estão ao nosso redor, que hoje nos recebem tão bem, que hoje nos abraçam,
que hoje nos beijam, que hoje dizem assim: o que aconteceu com você, eu estou contigo. Aquilo que você passar em qualquer momento, você pode contar comigo. Aquilo que você precisar, eu vou lá e vou estender a mão para você. É isso exatamente o que Labão fez no momento que Jacó chegou. Eu uso duas palavras, uma vez eu já comentei que acho que faz tempo. Eu vou falar um pouquinho, não vou estar na palavra do Senhor, mas algo assim que me tocou um tempo atrás, que a vida ela é circunstancial e por conveniência. O que significa isso? A circunstância que eu me encontro nesse instante, no dia de hoje, neste horário, aquilo que acontecer por aqui, eu vou tomar algumas atitudes que venham normalmente a me convir, algo que venha a me convir. E eu digo para os irmãos o quanto nós temos que tomar cuidado com a circunstância e com aquilo que me convém também. Porque a sua circunstância, aquilo que te convém, pode ser muitas vezes que não seja o que convém do Senhor sobre a tua vida. Amém? Bom, partindo desse princípio que de repente, falando tanta coisa bonita do nosso amigo Labão, aí eu comecei a escrever algumas coisas que depois Labão começa a demonstrar. Labão se torna um mentiroso, Labão se torna mesquinho, Labão se torna um explorador, Labão se torna um falso, Labão se torna um trapaceiro, Labão se torna um fraudador, Labão se torna um traidor. Mas como pode alguém que num dia você é minha carne, você é meu osso, aquele que o beijou, aquele que o abraçou com tanta alegria, o recebeu, de repente ele começa a ter todas essas características. E ele começa a apresentar essas características quase logo no princípio, quando o próprio Jacó chega até ele. Porque lá no caminho que Jacó está indo lá, ele vai lá encontrar Raquel. E ele vê Raquel e se apaixona. Ele fica extremamente apaixonado. E era realmente um amor muito interessante, como a própria palavra do Senhor, um amor assim, quase incondicional. E de repente ele fala: olha, Labão fala para ele: você pode trabalhar aqui, mas qual é o teu salário? Ele falou: olha, vi tua filha lá, meu cara, estou apaixonado. Eu quero casar com a tua filha. Ele: lógico, imagina, você é minha casa. Não, pode casar com Raquel. Beleza, trabalha 7 anos comigo para ter Raquel como tua esposa. Ele: beleza, vamos embora. 7 anos, acho que eu não vou voltar tão cedo para a terra do meu pai, porque com certeza, isso eu estou parafraseando, tá? Com certeza eu não vou voltar tão cedo para a terra do meu pai, por causa da ira do meu irmão sobre mim. Beleza, vai lá, bonitinho, tem a festa, né? Nós tivemos 7 dias de festa para bodas, acho que eram 7 dias de festa para bodas, então imagina 7 dias lá, todo mundo lá, né? Tal, povo hebraico, povo bem alegre, um pouco de Deus bem alegre, todo mundo vai estar dançando, todo mundo festa, comendo carne, fazendo um churrasquinho legal. Pegou na noite de núpcias, no dia seguinte, ele acorda, quem está do lado? Lia. Ele olha e vai lá e fala: ô Labão, ô sogrão, né? Ele fala: ô sogrão, sei lá, uma coisa assim. Ei, sogrão, o que eu te fiz para que você viesse me enganar? Da mesma cara, falou: que aqui não é costume dar em casamento primeiro a filha que não seja a mais velha. Como Lia era a mais velha, ele falou: meu, se eu dou a Raquel, acho que ninguém vai querer a Lia. Talvez a Lia não fosse muito bonitinha, porque da forma que a palavra diz, pode ser que até ela pudesse se casar se ela não empurrasse. Ela não falou assim: ou empurro ela para esse cara, ou ela vai ficar solteira.
Então ele foi e enganou. Já começou, Labão já começa enganando aquele que falou que é meu osso e minha carne. Aí, pior, ele fala assim, tá bom, mas faz o seguinte, passa aí um mês com a Lia, vai no sacrifício, e depois você pode, por mais 7 anos, te dou um casamento também, Raquel. Então ele vai lá, ele amava realmente profundamente, porque deixa eu até falar alguma coisa mais profunda com relação ao amor que ele sentia por Raquel. Então ele pediu mais 7 anos, ou seja, Labão já estava aprisionando por 14 anos a Jacó. O rosto, vestido a casa, minha família, filha da minha irmã, seu carro, que é tua casa. Mas ele se mostra extremamente interesseiro, porque quando o Senhor abençoa todo o trabalho que Jacó fazia, que Jacó cuidava do rebanho de Labão. E o que acontece? O Senhor o abençoou sobremaneira, ou seja, o Senhor o abençoou muito. E Labão começou a ficar ricaço por aquilo que o Senhor estava presente na vida de Jacó. Não era por Labão, era por Jacó. E aí o que acontece? O próprio Labão fala, como o Senhor havia me abençoado muito, tenho experimentado que o Senhor tem me abençoado por amor a ti. Isso saiu da própria boca de Labão. Mas, o que nós estamos vendo aqui? Ele não somente interesseiro. Aquela coisa de tipo de você é o osso, foi lá para baixo. Agora os olhos de Labão começam a crescer pela riqueza ou pelo poder que Jacó ali estava trazendo sobre a vida dele. Então nesse instante parece que aquele negócio de meu osso, minha carne, né? E quantas vezes nós acabamos colocando as nossas vidas na mão de certas pessoas? Quantas vezes nós colocamos uma situação na mão de pessoas erradas? Às vezes de pessoas mesmo que muitas vezes falam, não, eu te apoio, o que você precisa. Uma das coisas que eu tenho percebido muito, que tem acontecido muito, tenho visto muito, parece que as pessoas querem se justificar através de outras pessoas. Tipo assim, parece que as pessoas hoje em dia cada dia mais querem procurar aliados. Tipo assim, procurar pessoas que lhe deem razão sobre algo que ela está passando, sobre uma decisão que ela quer tomar. O que nós temos que lembrar é que, na verdade, quem vai abrir os nossos olhos é tão somente o Senhor. Glória a Deus. A nossa confiança não pode estar sobre nenhum homem. Podemos escutar aquilo que alguém vem buscar, eu vou falar comigo. Se alguém vem buscar algum conselho, o conselho que eu der, eu sempre irei dizer, olha, conselho normalmente eu dou baseado naquilo que está na palavra do Senhor, mas aquilo para a tua vida é você que tem que buscar. A menos que o Senhor use alguém e fale, olha, vem por parte do Senhor, mas creio que realmente essa pessoa está vindo por parte do Senhor. Para não nos aliarmos, para não fazermos aliança com pessoas as quais não proferem a mesma fé. Esse é um princípio bíblico. Cuidado com quem nós temos entregado os nossos problemas, até mesmo comentado os nossos problemas. As coisas que acontecem na nossa casa, ou com o meu marido, ou com a minha esposa, ou com o pai, com a minha mãe, ou com o meu filho, ou com a minha filha. Cuidado com aquilo que vocês levam no trabalho de vocês, para a escola, para o vizinho, para a vizinha. Temos que estar vigiando, porque as pessoas, parece que sempre utilizam a nossa fraqueza contra nós mesmos. E essa história, essa comparação que eu estou trazendo para os irmãos, com relação a Labão e com relação a Jacó, é exatamente isso. Vocês vão ver, nós vamos dar continuidade ao estudo, em nenhum momento Jacó sequer demonstra confiar no sogro.
Em todo momento, Jacó tem tão somente o Senhor sobre a vida dele. Sobre a vida de Jacó, há o Senhor, ele faz um compromisso, ele faz uma aliança com o Senhor Deus. Se tu me fizeres ir bem, se nada me ocorrer, terei-te como o meu Deus e o meu Senhor sobre a minha vida. Todos que estão aqui, creio que já fizeram uma aliança com o Senhor. Então, o que nós temos que preservar é a aliança que nós fizemos com o Senhor e não qualquer outra aliança que venhamos a fazer com homens. Porque os homens, labões da vida, é o que mais se tem hoje em dia. As pessoas querem sugar da gente, as pessoas querem usar a gente, por mais que no princípio, o princípio dessa história, lembre-se que eu falei sobre a vida ser por conveniência e por circunstância. Naquele momento, quem era Jacó? Era ninguém, o meu sobrinho que chegou aí, de roupinha só no corpo, chegou sozinho, sem dinheiro, sem nada. Imagina, vem cá. Você é meu familiar, você é da família. Mas quando ele percebe que há algo sobre a vida dele, ou seja, que o Senhor está sobre a vida dele, ele já começa a mudar a forma de ele pensar. Ele já não começa mais a olhar, ele não abençoa, fala, puxa, olha que bênção é esse meu genro. Genro e sobrinho, hein? Era genro e sobrinho dele. Olha que bênção é esse meu genro. Quando o Senhor está sobre a vida dele, o Senhor tem continuidade de abençoá-lo. Ele faz o inverso. Quando ele começa a fazer, depois dos 14 anos que ele serve a Labão, ele fala assim, então, é o seguinte, a partir de agora, eu gostaria de começar a minha vida, né? Trabalhei por 14 anos, olha o quanto eu multipliquei o teu rebanho, olha o quanto que, na verdade, o Senhor fez através da minha vida aqui na tua terra, o quanto me deu de rebanho. Já faz 14 anos que eu estou com você. Ele falou, então, Jacó chega e fala, foi o seguinte, todos, eu não vou lembrar da sequência, porque isso é tão importante assim. Mas foi o seguinte, todo o rebanho que nascer ganhado, esse será meu. E quando você lê ali o versículo que Labão traz, Labão é irônico, ele diz, né? Que assim seja, tipo assim, boa sorte. Porque na verdade no coração de Labão, tipo, isso não vai acontecer. Quase que nascem malhados. Porque parafraseando, é uma frase, reformatação que Labão traz para Jacó. Mas quem estava com o Senhor era Labão ou Jacó? Era Jacó. E sabe o que começa a acontecer? Só começa a nascer malhados e fortes. E aqueles que não eram malhados já eram um rebanho já mais fraco. Aí o que acontece? Labão começa a olhar para opa, vamos fazer o seguinte, a partir de agora vamos fazer só de listrinha com bolinha quadrada, acho que não, né? Mas Labão começa a falar, olha, com bolinha quadrada. Se falasse, o que aconteceu? Só começou a nascer as bolinhas quadradas. Eu me mudei um Labão por 10 vezes. 10 vezes Labão mudou a forma da negociação. Agora quadrado, agora bolinha, agora com listinha, agora não sei o que, agora não sei o que lá. E todas as vezes o Senhor ali estava com Jacó. E não bastando Labão não ser uma boa pessoa, obviamente seus filhos também eram o quê? Ao pai, ao filho. E os filhos de Labão chegam assim, ô pai, o cara está levando todo o nosso rebanho. Porque na verdade tudo aquilo que se negociava, então Jacó começou a ter servos e servas e ser riquíssimo. Era um rebanho gigante.
E os irmãos de Labão, foram ao pai. Cara, aí, temos que fazer alguma coisa. Olha o cara lá como é que está. Ele é nosso, quer dizer, isso aqui é nosso. Nesse momento, Jacó começa a falar assim: opa, fala para as duas filhas, as duas esposas são as filhas de Labão. Ele fala assim: olha, teu pai já não me trata mais com tanto amor quanto antes. Teu pai já não me olha mais com aquele carinho que ninguém não te olhava antes. Então foi o seguinte: vamos sair daqui, vamos fugir e vou voltar para a casa dos meus pais, para a casa de Isaac. Porque o Senhor falou em sonho para Jacó, para que ele viesse a retornar à sua casa, a casa onde estava o seu pai Isaac. E nisso que eles fazem, eles falam assim: vou embora na surdina, porque se teu pai fica sabendo que nós estamos indo embora, o Biai vai fazer alguma coisa com a gente, ele não vai deixar ir embora. E nisso Jacó pega todos os seus servos, suas servas, pega todo o seu rebanho, pega as suas duas esposas, seus filhos e sai da terra lá para o pai dele, o pai delas. Nesse momento, cai uma certa ira sobre Labão, e Labão junta 400 homens, pega lá os seus irmãos, com certeza seus irmãos, os filhos dos seus irmãos, mas uns 400 homens, e vão atrás de Jacó. Vão atrás de Jacó para quê? Para beijar, abraçar, e para falar que é meu osso e minha carne. Ele não iria levar 400 homens, se não fosse para roubar Jacó, ou até mesmo matar Jacó. Ninguém foi lá para acariciar. Mas como o Senhor estava sobre a vida de Jacó, o Senhor, no sonho, visita a Labão e diz: vai-te, mas não fale nem bem nem mal. Já praticamente o que? O Senhor já ameaçou Labão: olha lá, cara, que eu faço com você, porque este é meu ungido. Glória a Deus. Todos nós que estamos aqui nesta noite temos que crer que somos ungidos. Ninguém vai tocar em nossas vidas assim como não tocou na vida de Jacó. Mas por quê? Por que o Senhor estava com Jacó? Porque Jacó tinha algo que Labão não tinha. Jacó tinha o Senhor como seu Deus. Mas principalmente porque não adianta nós somente proclamarmos que o Senhor Deus é o Deus da nossa vida. Não basta nós somente nós cremos que o Senhor Jesus veio, que morreu no nosso lugar, porque Deus nos amou sobremaneira. E também não adianta nós crermos que quando Jesus foi-se, quando Ele ressuscitou, Ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, se nós não formos obedientes. A característica que traz aqui sobre a vida de Jacó não tão somente de ser um escolhido, assim como creio que nós somos nesta noite, mas de ser obediente ao Senhor. Porque em todo instante ele foi obediente ao Senhor. Ele escutou o que o Senhor falou sobre a vida dele para fazer, e assim ele o fez. Outra coisa, ele creu no Senhor. Ele sabia que o Senhor estaria com ele. Tanto é que se ele não soubesse que o Senhor estava com ele, ele poderia ir para qualquer terra, porque ele já era milionário, ele era um cara extremamente rico. As posses que ele tinha em termos de rebanho, não de terras, era algo gigantesco, de ter servos e servas. Ele muito bem podia pensar, sabe uma coisa? O Senhor me falou em sonho para eu voltar lá para a casa do meu irmão, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar meu império, lá vou ter que me dispor com o meu irmão, aquele trajeto vai ser um trajeto difícil, eu não sei ainda como o meu irmão vai me receber. Só para entendermos a quantidade de tempo, foram 7 anos trabalhando por Lia, 7 anos trabalhando por Raquel e 6 anos trabalhando para ter o seu próprio rebanho. Então, na verdade, ele ficou na terra lá do sogro e tio dele por 20 anos. E mesmo assim, ele poderia dizer o seguinte: não preciso mais voltar para casa do meu
do meu pai. Olha a quantidade de coisas que eu tenho. Olha, eu sou um cara rico já. Eu posso ir comprar qualquer terra e dar continuidade. Mas creia, se assim eu fizesse, o Senhor já não mais estaria com ele. Porque a obediência, a nossa obediência ao Senhor, é que vai fazer a bênção do Senhor estar sobre nós. E quando nós falamos da obediência do Senhor, de repente podemos pensar, mas espera lá, o Senhor Deus foi lá e falou um sonho. Mas só que na verdade, Jacó, ele ainda não tinha talvez a sorte que nós temos, porque nós temos toda a palavra do Senhor disponível para nós. Jacó não tinha, Glória a Deus, sobre ele, nenhuma Bíblia, porque nós estamos falando algo antes de Moisés ir lá e escrever no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, antes de Deus revelar para ele o que podia fazer, o que podia fazer, antes de dar os 10 mandamentos. E hoje, pela graça do Senhor, nós temos a palavra dele. A palavra dele é essa que está no nosso coração. Vocês querem sonhar com a palavra do Senhor? Nem precisa. Ela está aqui para lermos todos os dias, para meditarmos nela dia e noite, para que não venhamos a nos apartar do Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos esta noite, 2 coisas. A primeira é sermos obedientes. A segunda, cuidado com pessoas que hoje dizem ser nossos amigos, pessoas que nos abraçam, pessoas que dizem, pode contar comigo, porque Labão, além de ser tio, ainda era sogro de Jacó. Então, se você fosse pensar na lógica, eu quero mais é que meu jeito se dê bem, porque as minhas filhas estão lá com ele. Mas ele não conseguiu nem sequer pensar dessa forma, nem nas filhas pensou, ele pensou nele. Mas não pensou nele quando Jacó chegou, pensou nele quando algo diferente começou a acontecer a Jacó. E nós temos que ver, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, e todos os dias buscamos os passos do Senhor, algo vai começando a modificar e alterar a tua vida. E essa transformação que vai acabar existindo nas nossas vidas, tenha certeza que isso ofusca, isso dá brilho. E muita gente não gosta de ver gente brilhando. Muita gente gosta de dar a mão quando está lá embaixo. Mas quando começa, deu a mão, começou a ficar igual, quando começa a melhorar, parece que a história muda. Parece que na verdade a pessoa se torna um ladrão da vida. No início abraçou, deixou, carne, deu osso, você não vai ser nem escravo e descobre o teu salário. Mas é ele que foi lá, enganou, uma vez, 2 vezes, mudou a forma de negociação por 10 vezes, provavelmente saiu para matá-lo e para pegar tudo de volta lá, o rebanho, ajudar lá com toda a sua família, porque na verdade os olhos do Senhor estavam sobre a vida de Jacó. Glória a Deus. Que continuemos a nossa jornada, porque a nossa vida é uma jornada. Essa jornada, por que a gente fala em jornada? Porque a nossa morte não é o final. Na verdade, a nossa morte vai ser o início da nossa vida para com o Senhor. Então, que nesta jornada tenhamos cuidado de tão somente confiar no Senhor. A própria palavra diz que maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar tão somente aquilo que se encontra na palavra do Senhor. Cuidado quando fizermos ou viermos a fazer, portanto não faça aliança com aqueles que não têm a mesma fé, que não proferem a mesma fé que nós proferimos. Essa palavra está até na palavra do Senhor, que eu na verdade não lembro qual que é o versículo, mas acho que é em Reis ou Crônicas, algo assim, que fala na verdade para que não venhamos a fazer alianças, não façamos contratos com aqueles que não proferem a mesma fé. Então, irmãos, temos que tomar cuidado com quem nós andamos e tão somente confiar no Senhor.
Porque de Labão é o que mais tem hoje em dia aí fora. De pessoas que querem te dar a mão. Mas no dia seguinte, quando vê algo em você, querem te roubar. Mas que o Senhor permaneça sobre a nossa vida, para que não venhamos a nos desviar. E por mais que a oportunidade seja boa ou interessante, mas para que não venhamos a ser enganados, para que o inimigo não nos engane, para que venhamos sempre estar de ouvidos abertos, olhos abertos, coração aberto, para aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Porque aquilo que é teu, aquilo que é meu, ninguém tira. Aquilo era de Jacó. Por mais que Labão fosse forte, poderoso, tivesse 400 homens, ele nada pôde fazer contra Jacó, tão somente porque o Senhor ainda estava com Jacó. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ficar nos nossos corações e pensarmos todos os dias que nós temos que ser um Jacó, confiar tão somente no Senhor, porque de Labão está cheio. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê em nossos corações o prazer de todos os dias de ler a palavra dele. Porque só com a palavra dele em nossas vidas é que vai nos fortalecer, é que vai fazermos cada dia confiarmos no Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado ao Senhor por nos dar o seu servo com essa palavra. A palavra que traz muitos ensinamentos para nós. Talvez se pregarmos 10 vezes esse texto, a gente vai tirar outros ensinamentos, porque fala de diversas coisas. E eu vejo a sabedoria do Senhor, e às vezes a gente tenta decifrar a mente de Deus, é impossível, porque para Abraão, ele falou: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela. Agora no verso 13 que o Douglas leu, ele fala: Jacó, sai desse lugar e volta para a tua casa e volta para a tua parentela. Quer dizer, em um momento Deus faz assim, em outro momento Deus faz assado. É sempre a vontade, a soberania dele. E sempre tem um sentido que a gente vai entender muitas vezes depois. No caso de Abraão, ele não tinha mais nada a fazer naquele lugar, mas no caso de Jacó, ele precisava se reconciliar com seu irmão. Amém? Não adiantava nada a prosperidade dele, ele não ia poder ser o patriarca Jacó, o patriarca Israel, se ele tivesse morrido brigado com o seu irmão. Que exemplo seria? A gente não pode, amém, ir para o céu brigado com o nosso irmão. Vamos aproveitar e ajustar as velas aí. Jesus está voltando. Se você tem algo para pedir perdão para alguém, faz isso. Amém, Jesus. Vamos fazer uma rodinha aqui. Eu sinto no coração a gente terminar com uma oração. Vamos fazer uma rodinha nessas cadeiras aqui. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode deixar a cadeira, a gente faz acho que dá, vai dar certinho. Um círculo quadrado. Isso, um círculo quadrado. Já tem, né? Glória a Deus. Senhor, a Bíblia fala que Ele é como um marco ao nosso redor, um marco de fogo. Nessa hora, o Senhor seja de vestido, Jesus. Você vai orar pela pessoa que está na sua esquerda e na sua direita, vai abençoar a vida dele. Jesus. Pai amado, em Jesus, Pai, nós para que nós abençoemos os nossos irmãos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai, você vai presente.
aguentam. As nossas lágrimas são amigas na hora da lágrima, mas tem outros que não conseguem, os mesmos que às vezes aguentam as nossas lágrimas, não conseguem se conter quando vê a nossa alegria e a nossa prosperidade, não conseguem suportar. Né? Então que nós saibamos diferenciar uns dos outros. Né? Amigos que nós temos que pedir para chorar conosco, para orar por nós. E esses mesmos amigos às vezes não podem ser aqueles que vão estar do nosso lado na hora da prosperidade. Porque como inveja, tem tantos sentimentos como que o Douglas trouxe na palavra hoje. Vamos pedir ao Senhor que esteja nos dando sabedoria. Amém? A dividir as nossas lágrimas e as nossas alegrias. Amém. Amém. As suas mãos, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com toda a igreja do Senhor. Juntos vamos dizer Amém. Só um minutinho, rapidinho. Domingo, a gente entregou as lembrancinhas para as crianças, mas domingo a gente vai celebrar o Dia das Crianças, vai ter uma festa, vai se cantar, enfim, então tragam as crianças todas, deixem na sua vontade. A gente fez um saquinho de balinha para entregar para elas no domingo, vamos decorar a igreja, no sábado tem muitas coisas, a gente vai arrumar aqui,